Glória a Deus, que Deus abençoe a todos, né, que estão ligados aí, aqueles que ainda vão chegar. E nessa noite iniciamos a nossa live, Infelizmente ainda não podemos estar ainda reunidos, né, na presença de Deus, como o corpo de Cristo faz sempre, né, aos domingos, às quartas, às sextas. Mas estamos aqui para trazer uma palavra de fé, uma palavra ao seu coração, meus irmãos. E eu quero mesmo falar com vocês. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, né, com o que nós ouvimos, né, com as coisas que chegam aos nossos ouvidos. Não estou falando dessa chamada coronavírus, não, estou falando com respeito à palavra, né? Porque hoje parece que existe um grupo de pessoas que descobriram o Evangelho, que descobriram a verdade que ninguém sabia, né? A verdade que ninguém conhecia. Descobriram, esse grupo de pessoas descobriram essa verdade, né? Então nós temos visto aí pessoas trazendo muita confusão para outras pessoas, né? Porque estão pregando algo que infelizmente não é o que o Senhor Jesus pregou, não é o que a palavra de Deus diz, né? Então eu quero meditar com você hoje, e eu quero que você preste muita atenção. Eu estava vendo uma publicação agora mesmo, né, e é onde eu senti no coração de pregar, de falar sobre isso, de pessoas criticando o jejum, né, que foi conclamado, né, em âmbito nacional, que foi, né, os líderes de várias denominações, de várias religiões, chamou o povo a fazer esse jejum, e pessoas criticando mal, pessoas dizendo que isso é coisa da lei, pessoas que vivem na maldição, quer dizer, pessoas que infelizmente comem pela mão dos outros, e come comida estragada, quer dizer, estão usando a graça e transformando em desgraça, né? Quer dizer, então nós temos que ter cuidado. Claro, a salvação ela é de graça, mas tem que ter a fé, entendeu? E não é porque é de graça que eu vou levar a minha vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Como se eu não tivesse compromisso com ninguém. Não, pera aí, a salvação é pela graça, glória a Deus, não vem de nós, é um favor de Deus, mas é pela fé. E quem não crê não vai ser salvo. Quem não crê não verá a glória de Deus. Então, espera aí, existem pessoas que infelizmente estão pregando o evangelho que não é o evangelho que o Senhor Jesus pregou, que não é o evangelho que Paulo pregou. Então eu quero meditar com vocês no livro de Gálatas, que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 6 em diante, que diz o seguinte, capítulo 1, versículo 6, no livro de Gálatas, Paulo escreveu, diz assim: admira-me, Paulo estava admirado, que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Olha só, Paulo está, admiro-me que tão depressa, quer dizer, as pessoas infelizmente elas são meio inconstantes e são levadas por ventos de doutrinas, e Paulo, ele alertou e disse que veriam pessoas que trariam doutrinas de demônios, coisas que não tem nada a ver com Deus. Então ele estava admirado, ele está dizendo assim, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam,
querendo perverter, olha só, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Querendo perverter o Evangelho de Cristo. Quer dizer, essas pessoas que falam coisas sem ter base, ficam aí, né, sendo levadas por qualquer vento de doutrina. Pessoas que são assim são pessoas o quê? Relaxadas, que não querem compromisso com Deus, não querem ter tempo com Deus, não querem oração. Ah, não, é a graça, é a graça, é a graça, eu posso tudo, é a graça. Não, peraí. Para você ser salvo, tem que crer. E quando você crê, você procura mortificar a sua carne. A palavra de Deus diz no livro de Gálatas, Paulo diz que aqueles que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões. E o que é crucificar a carne? É você matar os desejos carnais, é você matar, é você eliminar. Então as pessoas vivem aí, vivendo um evangelho da graça, mas que na verdade não é o evangelho que Paulo pregou, ou melhor, mas é um evangelho deturpado, é o evangelho deturpado. Vamos ver, será então, como essas pessoas disseram, que não é necessário você jejuar, porque o jejum é no tempo da lei, por causa daquela palavra lá em Mateus, que indagaram Jesus porque os discípulos não jejuavam como eles faziam. Jesus respondeu que enquanto o noivo está com eles, não há por que jejuar. Mas espera aí, vamos ver lá em Atos dos Apóstolos. Quem tem a Bíblia aí, Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. O que diz aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 13? Será que a igreja de Paulo, Pedro, João, será que essa igreja jejuava? Será que essa igreja, ela orava, se consagrava a Deus? Será que essa igreja tinha comunhão com Deus? Olha lá em Atos capítulo 13, olha o que diz, no versículo 1 em diante. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Olha quem que estava lá, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Quer dizer, eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. Quem disse que a igreja da graça, né, da era da graça, não jejuava? Quem diz que jejum é só no tempo da lei? Isso são pessoas que estão deturpando a palavra, que não estão agradando a Deus, mas agradando a si mesmo. Quer dizer, porque são pessoas carnais, são pessoas que não querem compromisso com Deus, que não tem nada de Deus. Não é porque eu falo que eu sou, não é quem fala que realmente é, né? Nós temos que ser através dos frutos. Tá, eu sou de Deus, mas e aí olha para o fruto, adúltero, pessoas que fazem o que Deus não agrada. Então, quer dizer, falar que é de Deus, todo mundo fala, mas ser de Deus, são poucos, né? Aí diz, voltando em Gálatas, ele diz: o qual não é outro evangelho, mas alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos
ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tem anunciado, seja amaldiçoado, seja anátema, seja amaldiçoado. Um abraço, irmã Rose, irmão Eduardo. Seja amaldiçoado. Carlos Henrique, as pessoas que estão ligadas. Então, a Maria Aparecida, que Deus abençoe. Então, ele está dizendo que seja amaldiçoado. Como que não é importante a igreja jejuar? Como que é importante a igreja hoje que vive na graça, no tempo da graça, não precisa jejuar? Daqui a pouco vai aparecer alguns aí, já tem aparecido, que vão dizer que não precisamos nos santificar a Deus, que não precisamos ser separados. Então está aqui a prova que a igreja do Novo Testamento, ela jejuava. Agora vive um bando de hipócritas, achando que são donos da verdade, achando que a verdade foi descoberta agora, né? Todos os irmãos, desde os apóstolos que morreram até a nós aqui, esses morreram tudo condenados, porque hoje a verdade é deles. Porque é pela graça, é uma vez salvo, salvo para sempre. Não, meu irmão. Salvo é aquele que guarda, que conserva a sua salvação. A Bíblia diz lá em Hebreus 13: buscai a paz e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Você está pensando que vai ver a Deus vivendo a vida de qualquer jeito? Você pensa que você vai ver a Deus? Graça é graça, mas vivendo no pecado, vivendo na fornicação, vivendo no adultério, no roubo e enganando as pessoas. Você acha que você vai ver a Deus desse jeito? Mentindo, defraudando e ainda perdido e levando outros à perdição, falando que quem jejua está debaixo de maldição. Olha, eu acho que você tem que se olhar no espelho. Aqui a igreja do Novo Testamento, a igreja do Novo Testamento buscava Deus. A igreja de Paulo, olha aqui, Atos capítulo 13, versículo 2: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, aí o Espírito Santo mandou que separasse Paulo, quer dizer, Saulo e Barnabé, para a obra que ele tinha, que o Espírito Santo tinha com eles. Jejuando. Irmãos, cuidado com a comida que você come, cuidado com o que você ouve. Lógico que tem pessoas que infelizmente são relaxadas na fé, elas vão gostar disso, elas vão gostar. Não, olha, não precisamos jejuar. Não precisamos jejuar porque estamos na graça, não precisamos santificar. Não, se você cair aqui, você pecar, não se preocupa não precisa nem se arrepender, porque você está na graça. Olha outra passagem, deixa eu achar aqui, 13, deixa eu ver aqui se eu desculpa, Atos, aqui em Atos mesmo, eu estava aqui, me perdoa, me perdi aqui no versículo. Em Atos, novamente aqui, a Bíblia fala, né, que os líderes mandavam o seu povo, né, jejuar, mandavam o seu povo jejuar, mandava o seu povo manter comunhão com Deus, né? Então muitas pessoas vivem, né, um evangelho aí morno, porque não, tudo é graça. Então se é graça eu não preciso jejuar, se é graça eu não preciso me conservar santo, separado. Não, é tudo junto e misturado. Não, há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, entre aquele e aquele que não é fiel a Deus. Há diferença. E o jejum no Novo Testamento é necessário.
era necessário, é necessário. A igreja jejuava, a igreja orava, entendeu? A igreja buscava a Deus. Porque agora vem pessoas se achando donas da verdade, levando outras pessoas ao erro, dizendo: não precisa jejuar. Atos capítulo 14, versículo 23, olha só: e havendo-lhes por comum consentimento eleito presbíteros em cada igreja, com oração e jejuns, encomendaram-nos ao Senhor. Eu não sei se vai dar para você ver, mas deixa eu colocar aqui, bem na frente da câmera aqui, aqui, olha, versículo 23, olha aqui, eu não sei se dá para você ver, está aqui, olha aqui o versículo 23, as coisas não é de qualquer jeito não, as coisas não é relaxado, igual essas pessoas aí hoje vivem pregando, não, porque é graça, lógico que é graça, mas para você alcançar essa graça, você precisa ter fé, porque sem fé não tem salvação não, sem arrependimento não tem salvação, e sem santificação, que ela está distante de Deus, ela não está mais sentindo aquilo que ela sentia. Então o jejum vai nos aproximar de Deus, o jejum vai quebrar a carne, ele vai quebrar a carne. Então é necessário jejuar, é necessário você orar, é necessário você buscar Deus, porque o que tem de pessoas aí, né, o que tem de pessoas aí vivendo hoje essa graça, né? Essa graça que não muda nada, não, porque tudo é fácil. Não, lógico, Jesus pagou o preço maior. Jesus, ele deu a vida dele. Jesus, ele se sacrificou por amor a nós. Ele morreu a minha morte, ele morreu a sua morte. Lógico que nós nunca conseguiríamos por nós mesmos pagar o preço que foi pago pelo Senhor Jesus. Lógico que não resta mais outra coisa, não existe mais nada a não ser crer na cruz, crer na graça de Deus. Eu não merecia, você não merecia, e Ele se deu por você e por mim. Agora, com relação à vida com Deus, nós precisamos, irmãos, nós precisamos ter comunhão com Deus. Que negócio que é esse? Esse negocinho de água com açúcar, que igreja hoje, infelizmente, né, quer dizer, para segurar as pessoas dentro dela, não é a palavra mais, é o clubinho da Luluzinha, é festinha, né? É festinha, é passar a mão na cabeça, não, lógico que nós temos que acolher, né? Mas nós temos que mostrar para as pessoas o caminho que é Jesus, e o caminho que é Jesus é santo, como diz em Isaías, que o caminho é santo, o imundo não passará por ele, o imundo não passará por ele, porque o caminho é santo. Então hoje nós estamos vendo uma igreja espiritualmente, né, fraca, porque não é mais uma igreja de jejum, não é mais uma igreja de oração, e não estou falando da placa, estou falando de individual, de indivíduos como eu e você. Não é uma igreja mais que busca a Deus, né? É uma igreja mais preocupada com festinhas, com badalações, do que com uma comunhão com Deus, né? Para segurar, vamos fazer festinha. Não, eu quero aquela igreja. O que o Senhor Deus quer é aquela igreja que jejuava, aquela igreja que orava, aquela igreja que se santificava, aquela igreja que tinha respeito das pessoas, como diz lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, que as pessoas respeitavam aquela igreja, ainda que sofrida, ainda que perseguida, mas era uma igreja respeitada. Hoje,
O diabo não tem medo da igreja, em muitos casos. O diabo não tem medo. Hoje o diabo não tem medo. As pessoas hoje estão incrédulas, não acreditam em cura, não acreditam em libertação. Quer dizer, acham até que Jesus mentiu quando Jesus expulsava demônio, que acham que isso aqui é tudo fantasia. É tudo fantasia. Não, o demônio existe, o diabo existe, está agindo no meio da igreja. Ele entrou em muitas igrejas, porque não tem mais o poder do Espírito Santo. Tem hoje coisas, né, ingredientes que muitos trouxeram lá do mundo, né? Lá do mundo trouxeram ingrediente tipo balada gospel, night gospel, e outras coisas a mais aí, que muitas igrejas virou mais uma boate do que um lugar de adoração a Deus. Virou mais uma boate do que um lugar de adoração a Deus. Tem fumaça de gelo seco, luzes, né? Faz até recordar o tempo que vivia no mundo, né? O tempo que a gente ia pelos clubes da vida aí no mundo e vivia naquele ambiente, né? Aquele ambiente. E hoje a igreja virou esse ambiente, um ambiente mundano, não. Mas por quê? Não, sabe o que é? É para segurar o jovem na igreja. Sabe o que é? É para segurar as pessoas na igreja. Então você faz um chazinho, você faz um cafezinho, você faz uma festinha. E a palavra? E o poder transformador da palavra? E o poder do evangelho? E o poder que o evangelho tem para transformar? Porque é a palavra que leva a pessoa a conhecer a verdade e ser liberta. Não é ficar aí dando palestra de autoajuda, porque a própria palavra de Deus já é a autoajuda, que faz a pessoa ver, olhar na palavra como um espelho e ver, e olhar e falar: poxa, esse caminho que eu estou é morte, esse caminho que eu estou percorrendo é um caminho que vai me levar à morte. Aí Jesus fala: se você quer ter vida, vinde a mim. Sabe, você que está cansado, vinde a mim. Sabe, você que está aí angustiado, pensando em morrer, Jesus disse: vinde a mim, vinde a Ele, recorra a Ele, recorra à palavra. Não adianta. Quando eu era do mundo, eu buscava no mundo o que o mundo não podia me dar, mas às vezes momentaneamente a minha carne se alegrava, momentaneamente a minha carne ela se acalmava, mas no outro dia eu via que tudo voltava a ser a mesma coisa. Agora, quando eu descobri que eu precisava me voltar a Deus, que se eu quisesse ter vida, que se eu quisesse ir para o céu, o caminho era Jesus. E esse caminho é estreito. Estreito por quê? Porque nós não podemos levar bagagem. Nós não podemos levar bagagem, nós não podemos achar que podemos fazer o que quisermos fazer. Não. Jesus disse lá em Lucas 6, né, no versículo 46, se não me engano: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando? Por que não faz o que eu mando? Me chamam Senhor, Senhor, mas não me obedece, não faz o que eu mando. Espera aí, irmãos, cuidado com esse evangelho. Paulo falou: mesmo que se nós mesmos ou um anjo do céu pregasse um outro evangelho que não é esse, que seja amaldiçoado. Cuidado. Não, você não precisa jejuar, porque você está na graça. Você vive hoje na graça, no tempo da graça. Não, você não precisa ficar indo na igreja, não, porque você vive na graça. A igreja é você. Não, a igreja é o corpo. E nenhum membro funciona fora do corpo, meu irmão. Nenhum membro de Cristo funciona fora do corpo. Ele tem que estar integrado ao corpo. A igreja é o corpo. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo.
Todos os membros do corpo têm que estar no corpo para poder funcionar bem e ajudar os outros a funcionarem bem. Como o rim, ele filtra o sangue que vai ao coração, que bombeia para os outros órgãos do nosso corpo, que bombeia o sangue para o cérebro, para as mãos. Assim tem o coração, tem o rim, tem vários órgãos do corpo que funcionam dependendo um do outro. O corpo tem que estar em unidade. Esse negócio que eu sirvo Deus em casa, você pode falar, olha, tudo bem que Deus está em todo lugar, que realmente mostramos quem somos fora das quatro paredes do templo, mas é necessário estarmos reunidos como corpo de Cristo, como corpo, a igreja como corpo. Você está entendendo? A igreja como corpo, não como indivíduos só, individuais. Não, cada um de nós somos a igreja, mas temos que estar no corpo, somos membros do corpo de Cristo, porque senão não teria por que Jesus instituir a igreja, não teria por que Paulo sair fazendo obra missionária e abrindo igrejas em várias partes, colocando pastores lá para administrar a obra, levantando pregadores, missionários. Senão Jesus mandou ir a todo mundo e pregar o evangelho. A igreja é o corpo. Aí aparece hoje essas pessoas que acham que são os donos da verdade, que descobriram a verdade, né? Que compreende a Bíblia não pelo Espírito Santo, mas pela carne. Pega um versículo lá, reclamam daqueles que pegam um versículo fora do contexto, mas eles estão fazendo a mesma coisa. Não, porque Jesus diz, mas aí a Bíblia mostra. A igreja de Atos dos Apóstolos orava, jejuava. A igreja de Atos dos Apóstolos se consagrava a Deus. Como que hoje a igreja, dos dias de hoje não vai? Por isso que Jesus disse, olha, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Por isso que Jesus disse, olha, e por causa do pecado, da iniquidade, o amor de muitos esfriarão. É por isso que Jesus disse essas coisas. E o amor de muitos não esfriou, gelou, porque hoje para ela, eu não preciso ficar indo na igreja, eu não preciso ter compromisso com o corpo de Cristo, não preciso. Quer dizer, a Bíblia diz em Provérbios, busca o seu próprio interesse, quem se separa? Busca o seu próprio interesse, quem se separa? Não fica aí indo atrás dessas doutrinas novas que estão aparecendo aí, né? Essas doutrinas que não sei o que. Olha, Jesus, ele fez todo o trabalho. Nós conseguiríamos, repito, é pela graça, sim, mas para eu receber essa graça, sem fé, a salvação não vem de vós, é dom de Deus, é pela fé. Primeiro eu tenho que crer, porque se eu não creio, eu não tenho a salvação. Segundo, se eu creio, logicamente, como Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,17, pois aquele que está em Cristo, nova criatura é nova, não continua com as mesmas coisas, não é mais o mesmo, é nova criatura as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, né? Essas pessoas que acham que são donos da verdade precisam abrir os olhos para receber a salvação de verdade, não ser convencido, porque tem pessoas que se convencem, elas se acham convencidas, aí vai chegar naquele dia, aí vai sim aquela palavra que diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, no reino dos céus. Aí vão dizer, mas Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu falei em línguas. Olha, lembra quando sentávamos à mesa, comíamos, bebíamos em teu nome? Apartai-vos de mim, vós que
Apartai-vos de mim. Então tenha cuidado com essas pessoas que às vezes são pessoas que se acham donas da verdade, não conhece nada, leu ali um versículo, ou comeu, ou está vendendo o peixe pelo preço que ele comprou. Ele ouviu alguém falar, vai na Bíblia. Mas como assim que não precisa mais fazer jejum? Essa pessoa, se tivesse buscado na Bíblia, não ia falar ou escrever melhor essa besteira que escreveu. Ela não ia falar, ela ia procurar na Bíblia. Peraí, então vamos lá na igreja do Novo Testamento, se realmente as pessoas não jejuavam, se realmente as pessoas não tinham mais necessidade de ter uma comunhão plena com Deus. Ô irmãos, cuidado, hein? Das 10 virgens, 5 eram loucas e 5 prudentes. As prudentes subiram, as loucas ficaram. Existem muitas loucas aí no nosso meio. Existem muitas virgens loucas, imprudentes, inconsequentes. Cuidado, quem vai subir é o povo que está preparado. Não é o convencido, não, é o povo que está preparado, é o povo remido e de boas obras, é um povo santo e remido e de boas obras. É esse povo que vai subir, é esse povo que vai herdar o céu. E pensa que é fácil, né? Em Mateus, Jesus fala, desde o tempo de João Batista até agora, se faz violência para entrar no reino de Deus, e só aqueles que se esforçam se apoderam-se dele. A Bíblia diz, Pedro falou, se é com dificuldade que o justo se salva, o que será do ímpio, do pecador? Pedro escreveu, deixa eu ver se eu acho aqui, me perdoa, porque eu não sou computador, eu sou ser humano e às vezes eu esqueço, né? Mas eu acho que é 1 Pedro aqui, ele fala isso aqui. Quer ver? 1 Pedro, capítulo 5, se não me engano, capítulo 4, versículo 18. Ele diz assim: e se é com dificuldade que o justo se salva, o que será do ímpio e do pecador? Está aqui, até está aqui, olha aqui, está vendo? Deixa eu focar aqui. Se é com dificuldade que o justo se salva, o que será do ímpio e do pecador? O que vai ser do ímpio e do pecador se é com dificuldade que o justo se salva? Então, peraí, que negócio é esse? Que você não tem que levar a sério a Deus, que você tem que fazer de qualquer jeito. Não, tem. As coisas de Deus não é brincadeira não, igreja. As coisas de Deus é santa. É santa, tá? Comunhão com Deus. Se a pessoa não quer ter comunhão com Deus aqui, por que quer ir para o céu? Eu faço uma pergunta para você: por que quer ir para o céu se você não quer ter comunhão com Deus aqui? Vai fazer o que no céu? Quer ir para o céu para ficar livre do inferno? É porque tem medo do inferno? Tem medo do diabo? Tem medo das coisas que os outros falam, como vai ser o inferno? É por isso que quer ir para o céu? Eu acho engraçado, não quer comunhão com Deus aqui, quer ir para o céu. Para que quer ir para o céu? Não quer comunhão? Se ao invés de vir para a casa de Deus adorar a Deus, você prefere ir para uma... Não que é errado ter o lazer, mas tem o dia de você cultuar a Deus, é sagrado. É sagrado. O dia de cultuar a Deus tem que ser sagrado, tem que ser santo. Não é santo o dia, santo é o momento que você vai estar ali na casa de Deus. Buscar a Deus, vai adorar a Deus. Então nós temos que buscar. E está aqui esse recado. Me perdoe, né? Às vezes usar a força de expressão, mas é a verdade. Então, para você falar alguma coisa e levar a público, você tem que ter certeza. A igreja não precisa jejuar, estão debaixo de maldição.
Olha o que a pessoa escreveu: quem jejuou está debaixo de maldição. Se conhecesse a palavra, não falaria isso, né? Não falaria isso. Quer dizer, não precisa jejuar. Não, aí o outro disse: não, vocês não podem jejuar só porque o Bolsonaro pediu. Irmãos, olha aqui, 2 Crônicas 15. Deus levantou o profeta, e eu vi o pastor falando, pedindo e falando: presidente do Brasil, conclama um jejum para a nação. Eu vi os pastores falando, pedindo para o Bolsonaro. É a mesma coisa quando lá em 2 Crônicas, a reforma religiosa, Deus levanta o profeta e manda falar com o povo. Eu estou convosco enquanto vocês estiverem comigo. Se vocês me buscarem, achado por vós, mas se vocês me deixarem, eu também deixarei vocês. E o que o rei fez? O que o rei fez? Quer dizer, o chefe da nação fez? Vamos ver aqui em 2 Crônicas. Eu já vou terminar já, que eu não gosto de estender muito. 2 Crônicas 15, o que o rei da nação fez? O chefe da nação? Vamos ver o que o chefe da nação fez. 2 Crônicas 15. E veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e ele saiu ao encontro de Asa, e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, quando vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, ele vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse e sem lei. Na sua angústia, porém, se converteram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram e o acharam. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que entravam, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Vamos aqui ver o que Asa fez. Ouvindo Asa, versículo 8, estas palavras e a profecia, e o profeta, filho de Obed, esforçou-se, tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim, renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor, e com eles os estrangeiros de Efraim, Manassés e de Simeão, pois de Israel vinham a ele em grande número, quando viram que o Senhor seu Deus era. Ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa, e nesse tempo sacrifícios ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor Deus de seus pais de todo o seu coração e de toda a sua alma. E todo aquele que não buscasse o Senhor Deus de Israel seria morto, tanto pequeno como grande, homem e mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, júbilo com trombeta e buzina. E todo Judá se alegrou do juramento. Olha, chefe da nação. Então, o chefe da nossa nação, o presidente, a autoridade máxima da nossa nação, conclamou e o povo de Deus atendeu. E olha, nós vamos ver os frutos desse jejum. Nós vamos ver a glória de Deus se manifestar sobre o nosso país, sobre nós brasileiros. E eu vou ver muitas pessoas glorificando a Deus. Amém? Nessa live eu quero orar por você, quero orar por nossa cidade e por todas as cidades do Brasil e de Minas Gerais, do sul de Minas, por Itajubá, né? Que Deus venha nos abençoar e nos guardar de todo mal. Você, seja a boca de Deus agora, profetiza sobre a sua cidade, profetiza sobre a sua vida, profetiza sobre o prefeito da sua cidade, sobre os vereadores da sua cidade, sobre o governador da sua cidade,
sobre os deputados estaduais, federais, os senadores e sobre a vida do nosso presidente, para que todos esse espírito de engano que está aí agindo na nossa nação venha cair por terra no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, é no nome do Senhor Jesus, meu Deus, que nós nos levantamos em oração contra toda a força do mal, contra toda obra maligna, contra todo o poder das trevas que tem assolado a vida de muitas pessoas, contra esse principado, essa potestade que tem tentado dominar o nosso país, que tem tentado dominar a nossa cidade, que tem usado homens, ó Pai, arrogantes, que tem tentado usar homens malignos, ó Deus, para fazer o mal ao teu povo. Mas nós, como igreja do Senhor Jesus, nós como teus filhos, ó, realizamos no nome do Senhor Jesus toda a ação de Satanás, toda a ação do inferno contra os nossos governantes, contra os nossos representantes, Pai, em nome do Senhor Jesus, que seja destruído toda a força do mal. Meu Deus, tenha misericórdia dos empresários, tenha misericórdia dos comerciantes, meu Deus, da nossa cidade, meu Pai, que tem lutas. Meu Deus, agora mesmo eu assisti um vídeo, meu Deus, onde o dono da grande empresa aqui do Brasil, meu Deus, que tem mais de 120 lojas, Pai, estava ali com 2 empresários, distribuidores de chocolates para a empresa dele, chorando, Pai, porque faliram, porque perderam tudo por causa dessa crise, porque tiveram que fechar a empresa. Mas o Senhor é o Deus de toda justiça, o Senhor é o Deus de toda glória. Manifesta, meu Deus, o seu poder, meu Deus, e não deixa aqueles que confiam no teu nome ser envergonhado. Meu Deus, em nome do Senhor, meu Pai, opera, meu Deus, um milagre na vida do teu povo. Meu Deus, toca no enfermo, toca, meu Deus, em cada família, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, toca, meu Deus, naquela família, meu Pai, que está passando necessidade, aquele pai de família, aquela mãe que não sabe mais o que fazer, que não sabe o que pôr na mesa para os teus filhos, meu Pai. Mas o Senhor é o Deus de provisão, o Senhor é o Deus provedor. Envia agora o socorro, envia agora a bênção do Senhor sobre essas vidas, ó Pai. Supre a necessidade deles, meu Deus. Cobre o presidente, meu Deus, Jair Bolsonaro, com a tua unção, meu Pai, pois foi o Senhor que colocou ele lá, foi o Senhor que levantou ele, meu Deus, e nós temos visto a boa intenção, a vontade, meu Deus, de melhorar esse país, a vontade, meu Deus, de fazer. Meu Deus, nós sabemos que ele não é perfeito, mas se ele estiver sendo dirigido pelo teu Espírito Santo, o melhor vai acontecer, meu Deus, para o nosso país, para o nosso povo, em o nome do Senhor Jesus. E todo espírito, meu Pai, todo espírito, meu Deus, do engano que está agindo na vida de muitos outros políticos, que não tem olhado para o povo, mas olhado, meu Deus, para a ganância deles, para, meu Deus, a destruição do governo Bolsonaro, que seja derrubado por terra esses principados e essas potestades, e sejam envergonhados, meu Deus, aqueles que trabalham contra o nosso país, sejam envergonhados, meu Pai, para a glória do teu santo nome. E você, a Deus, recebe a cura. Você que estava aí com câncer, eu estou falando estava, o poder de Deus entra agora e destrói esse câncer. Você que estava aí paralítico, o poder que há no nome de Jesus, ele entra agora nos músculos, nos fortalece as suas pernas, os seus braços. Em nome de Jesus, que os seus olhos agora sejam abertos, que a bênção de Deus chegue no teu lar, na tua casa e na tua família, para a glória de Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, e até a próxima live em nome de Jesus. Um abraço, um beijo no seu coração, e o Brasil é do Senhor Jesus, é do Senhor Jesus.
já caiu por terra, tá bom? Que Deus abençoe e até mais, em nome de Jesus.